Olá, muito bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando no seu coração, amado e amada do Senhor Jesus. Filho e filha do Deus Altíssimo Todo-Poderoso, que nesta manhã linda de primavera, com um sol bonito mostrando a natureza que Deus criou, 20 de outubro de 2022, você possa estar com o coração repleto de gratidão, porque o fôlego de Deus, o fôlego da vida, foi permitido na nossa caminhada terrena. Estamos mais um dia comemorando, desfrutando do dom da vida. Enquanto há vida, sempre haverá esperança. E enquanto há esperança, podemos sermos surpreendidos com o milagre do Senhor, batendo a nossa porta a qualquer momento. Hoje, minutos de sabedoria. A inteligência buscando a sabedoria que vem lá do alto através da palavra de Deus. Compartilha com você mais uma mensagem para a sua reflexão, sua edificação, com o seguinte tema: o céu é o limite. Tua memória decide. Amados e amadas do Senhor Jesus, ontem à noite, o país inteiro, ou pelo menos mais da metade do país, mais de 100 milhões de pessoas, parados contemplando pela televisão a decisão da Copa Brasil no futebol. Uma paixão na mesma proporção do carnaval que envolve os brasileiros. E até crentes, muitos crentes são apaixonados, aficionados pelo futebol, torcendo pelos seus clubes. E essa Copa Brasil, envolvendo quase 100 milhões de prêmio, prestígio, uma porta para se disputar um outro campeonato chamado Libertadores da América. Milhões e milhões de reais envolvidos na área do marketing. Ou seja, o final de um ano inteirinho de um intenso trabalho dos dois times, participando e disputando com outras dezenas e dezenas de clubes, e Corinthians e Flamengo no Maracanã, ontem decidiram esta Copa. E pelo regulamento, terminando o empate de 1-1, de um jogo muito disputado, a decisão ficou para os pênaltis. E há um tempo atrás, contando a história da decisão de um campeonato paulista também entre Corinthians e Palmeiras, nós fizemos uma mensagem extraindo lições. E hoje nós queremos extrair também desta decisão mais algumas lições muito pertinentes para a nossa vida emocional, para a nossa vida espiritual. E nós pudemos contemplar, observar nesta decisão de que dois jogadores do Sport Clube Corinthians, o Fagner e o Matheus Vital, erraram as suas penalidades. Estádio lotado, com mais de 78 mil pessoas. Uma pressão, uma carga emocional tremenda em cima dos jogadores. Porque ali, naquela penalidade, está sendo decidido uma história. E as consequências podem ser maravilhosas se o pênalti for convertido, ou se ele não for convertido, como aconteceu com estes dois jogadores. Os prejuízos podem ser incalculáveis. Encerrar a carreira de um jogador. A revolta de mais de 30, 40 milhões de torcedores, que é o caso de Flamengo e Corinthians, se revoltando, como aconteceu. Ou seja, se você parar para analisar o envolvimento de todos os detalhes
que está por detrás desta decisão é algo incalculável. E assim exatamente aconteceu. E quais as lições que nós podemos tirar dessa decisão de ontem, em que este jogador Fagner e este jogador Matheus Vital erraram as suas penalidades? Na área espiritual, na área emocional, nós podemos extrair uma lição muito importante. Lá em João 14, 26, a palavra está nos dizendo de que seria enviado para nós o Consolador, o Espírito Santo, que nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de todas as coisas que foram ditas por Jesus. Aí está uma grande lição. Se esses dois jogadores, quando colocaram a bola na marca onde é permitida para se bater a cobrança, ao tomar a distância para fazer a cobrança, naquele momento em que paira um silêncio extraordinário, uma expectativa extraordinária de toda a torcida, todos param, é um momento crucial e decisivo. Então, se naqueles segundos, cerca de 10, 15, 20, até 30 segundos, eles tivessem, naquele momento emocional, reservado um momento para trazer à memória a técnica de como ele deveria bater a penalidade, eles não teriam errado. O posicionamento do corpo, o posicionamento do pé de apoio, a forma como teriam que bater num ponto estratégico da bola e a velocidade, a força com que teria que ser batida, eles não teriam errado a penalidade. O último que bateu o pênalti, Matheus Vital, bateu com uma técnica tão errada, ou seja, com uma ausência total de técnica, que a bola subiu e passou por cima da trave superior e foi parar no meio da torcida. Então, isso nos traz uma lição extraordinária. No momento crucial, no momento mais importante de se tomar a decisão e agir e tomar atitude, é preciso se lembrar da maneira correta do que fazer. Porque já nos foi dito pelo Espírito Santo, já nos foi ensinado pela palavra, já nos foi ensinado por Jesus, já nos foi ensinado por um conselho de um pai, de uma mãe, de um esposo, de uma esposa, de um livro, da escola. Enfim, aquela situação nós já treinamos, nós já estudamos. Foi o caso do jogador, ele já tinha treinado a forma correta de se fazer. Mas a emoção tirou esta possibilidade de trazer à memória como deveria ser feito aquela situação. Então, é sempre importante dizer: pare e pense ao menos um minuto, porque um minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. É muito importante extrairmos para nós esta lição. Quando for um momento crucial, um momento decisivo, que envolve uma vida, envolve um emprego, envolve uma saúde, envolve sei lá o que, muitas coisas que estão em torno dessa decisão, é preciso trazer à memória a forma como foi aprendida aquela situação. Naquela situação, como devemos agir? Qual a técnica? Qual o conceito? Qual a lição? Como se deve aplicar aquela atitude, aquela situação?
E aí o resultado será positivo. Se não trouxermos a memória, então nós estaremos decidindo e agindo de uma maneira errada. E as consequências podem ser as mais desastrosas possíveis em torno da nossa vida, envolvendo até morte. Pode acontecer. Então, que o Espírito Santo de Deus, através da ilustração dessa penalidade, desse jogo, procure, vá lá nos meios de comunicação e, mediante a exposição desta mensagem, você veja o lance, pare, pense, analisa e procure entender isto que nós estamos dizendo. Aquilo que esses dois jogadores não fizeram, os outros fizeram. Eles estavam no meio da mesma pressão, todos estavam diante da mesma pressão. Mas os jogadores do Flamengo, eles levaram vantagem. Por quê? Eles conseguiram, todos aqueles que bateram, inclusive o Corinthians estava na frente porque anteriormente um jogador do Flamengo tinha errado a penalidade. Mas pelo fato de dois jogadores do Corinthians não terem a atitude de se lembrarem da técnica correta, o Flamengo passou na frente, ele empatou a partida, passou na frente e ganhou a decisão. Por quê? Esses dois jogadores que poderiam ter levado o Corinthians à vitória, poderiam ter ganhado este campeonato, eles não se lembraram. Os dois, no momento de bater o pênalti, se esqueceram da técnica correta para bater a penalidade, que é impossível pela lei da física de ser defendida. Erraram, não trouxeram a memória. A emoção que estava envolvida no ambiente e na mente deles não permitiu que eles trouxessem a memória como fazer aquilo. E você poderá ver nos meios de comunicação hoje as consequências danosas que vão acontecer, que já estão acontecendo no lado do Corinthians, para o clube, para a torcida e para os jogadores. Que Deus nos abençoe mediante a exposição desta mensagem, que esta lição, o Espírito Santo possa abrir a nossa mente e trazer luz, reflexão, para que nós, na vida emocional, na vida profissional, na vida familiar, na vida acadêmica, na vida espiritual, aplicarmos através da nossa memória a coisa correta, a forma correta, e não termos prejuízos, tanto para nós, como para aqueles que estão perto de nós, e até, às vezes, para a própria sociedade. Deus abençoe você rica e poderosamente, entendendo sempre que o céu é o limite quando a sua memória decide. Deus abençoe você, em nome de Jesus.